neste momento em que nos encontramos aqui reunidos em um só propósito de aprender, vamos unir os nossos corações em pensamentos de amor, de compreensão, e que possamos todos, na noite de hoje, termos a compreensão daquilo que iremos estudar. Que os mentores espirituais que nos assistem a este grupo de estudo, venham ao nosso encontro, nos auxiliar, para que, ao bem aprendermos, possamos também praticar cada um dos ensinamentos da noite de hoje. Agradecemos a oportunidade, agradecemos por cada um que participa conosco nos dois planos da vida, e que possam o aprendizado de hoje ter um lenitivo de paz, de calma e de compreensão para o nosso espírito, para a nossa alma. Assim, vamos rogando também ao Mestre Jesus que derrame sobre nós a tua luz, que clareia todas as nossas faixas de pensamentos, para clarear os nossos caminhos, onde buscarmos o teu conhecimento e a aplicação dos mesmos. Em teu nome e em nome de Deus, nosso Pai Criador, que nos oportuniza essa oportunidade de reencarnação, vamos a Ele agradecer, dizendo-lhe: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tenha nos ofendido. Não nos deixeis cairmos nas nossas próprias tentações, e livrai-nos de todo o mal, pois que só teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Em teu nome, em tua paz, iniciamos este estudo na noite de hoje. Que assim seja. Me ouvem? Sim. Estamos numa... Tem que mudar de aparelho. O aparelho do obsessor chamou o obsessor de volta, o obsediado. Mas tá bom. Então vamos trabalhar. A Maria vai fazer o compartilhamento com vocês. Eu falo aqui. Todo mundo receba uma boa noite, cheio de carinho. Um forte desejo de que todos estejam bem, que as vossas casas sejam um local de encontro dos espíritos do bem, no trabalho contínuo de redenção na Terra, que nós, almas encarnadas, ainda ligadas à matéria, que é a santa oportunidade do perdão divino para todos nós. Segundo Emmanuel, a encarnação é o atalho da evolução. Tendo nós a oportunidade de reencarnar, temos a oportunidade de chegar mais cedo até o nosso Criador, para agradecê-lo por nossa própria criação, por ter dado a nós a oportunidade de nos conhecermos, porque não, já que os encontros são tão cheios de amor, as vibrações nossas se unem, fazendo com que a nossa estadia na Terra seja mais amena em alguns momentos. A força do bem acaba prevalecendo em nossos corações nesses momentos de reencontro. Os espíritos do bem das várias regiões que fazem parte do grupo que trabalha pela melhora do espiritismo no Brasil e na humanidade, entre em contato conosco. O nosso mais íntimo desejo
já prometido de redenção que fizemos antes de reencarnar. Os espíritos do bem que estavam conosco naquele momento acabam participando desses encontros, vindo até nós. Em cada casa há um ponto de apoio, de auxílio aos desencarnados que precisam de ajuda, que não entendem o que aconteceu com ele. Emmanuel fala que a chegada do espírito no plano espiritual é similar à chegada do encarnado no plano material, momentos de confusão, de dificuldade. E alguns desses espíritos permanecem em confusão, sem conseguir entender a realidade que está à volta dele, porque nunca parou para pensar e meditar nas belezas da criação, e nunca parou para se associar a Deus e às possibilidades de evolução. A mente, então, fica atracada aos pensamentos inferiores da vida material, apegado às situações de cotidiano, sem que os pensamentos superiores que elevam a alma, as filosofias, os estudos mais profundos que devem chegar até o âmago do ser, os questionamentos de onde veio, para onde vai, por que está aqui. Esses são verdadeiros seres que passam pela Terra como verdadeiros dementados das ideias morais, das ideias da inteligência, da cultura, da arte. Ao invés de procurarem o Senhor, procuram a vida, a satisfação, a sobrevivência como base, sem que as ideias superiores toquem os seus corações, a sua mente. Então, nessa situação de grande dificuldade, os bons espíritos os conduzem até esses lares que têm a coragem de abrir os seus aparelhos de computação para que esses possam receber da luz da união de todos, que é muito maior do que se fosse cada um individual, porque na termodinâmica divina, a força de todos unidos com o mesmo ideal é maior do que a força de cada um somadas no ideal diferente. E aí, todos nós juntos propiciamos que esses espíritos superiores utilizem os ectoplasmas mais ou menos fluidos que nós temos, colocando para eles imagens imensas em que várias pessoas das cidades onde vocês moram recebam no aspecto de uma TV ainda não vista aqui na Terra, em 3 dimensões, a uma altura que não conseguimos compreender, e essa luz se espalha, cheia de vibrações, propiciando a esses seres até mais distantes, se tiverem a coragem de tirar os olhos do pântano, da lama, do chão, conseguem de algum modo olhar para o céu, e ali essa luz, trazida pela vontade da união dos encarnados e dos desencarnados, chama-lhes a atenção. E eles, como verdadeiros insetos, à busca da luz, mas essa luz não queima, não mata, purifica. Mas também entram em estado de torpor, podendo receber, em determinados momentos, o sono reparador da redenção, em que vão descansar as suas almas bastante cansadas e atribuladas, para que possam, pelo arrependimento, imaginar uma próxima encarnação, tanto quanto possível na Terra, nos últimos momentos em que o planeta permite que os espíritos desligados do bem consigam ainda viver entre nós, passando por reencarnações algumas vezes muito difíceis, de uma certa inconsciência, vivendo em gerações que parecem ir contra a lei divina, pois que ao invés de crescer em intelecto e em bondade, parece estacionar e até regredir, desconhecendo as belezas do Criador e as artes, as ciências e a moral, parecem estar tacanhas em suas mentes. São os preguiçosos de todos os tempos que tiveram oportunidade de reencarnar nesse momento aqui na Terra, cabendo àqueles que têm um pouco de luz levar-lhes, tanto quanto possível, com a boa vontade e a luz que tem nos corações, um pouco de paz a essas almas que optaram por si mesmas, se desligarem do que é vida, do que é bom, pois eles não entenderam que o Cristo disse: vim para que tenham vida,
Enquanto não tiverem o Cristo, não viverão a vida, mas uma existência perdida na sombra de suas criações mentais inferiores, no egoísmo dificilmente capaz de lhes mostrar a luz, as dores da reencarnação, as dores do seu próprio sofrimento, são impulsos que o próprio Deus de bondade lhes dá como misericórdia, para que deem um passo à frente e consigam, se não pelo menos ficar no planeta, estarem melhores para, em outros planetas, também enxergarem o Deus de misericórdia com um Cristo que também lhes iluminará a existência. E um dia, quem sabe, voltarão os rostos para o Deus de amor, Criador de todo o universo, e todos nós que pudemos fazer alguma coisa por esses irmãos que ficaram, choraremos com eles a redenção, porque todo o céu se alegra quando um único pecador se arrepende. Nessa situação de valorização da reencarnação, como a obra divina do perdão, como a representação do amor do próprio Deus entre nós, começamos a ler essas páginas trazidas pelos espíritos que, redimidos por suas próprias dores, vieram até nós, trazendo, através do suor dos seus rostos, porque outrora, assim como nos conta Emmanuel no livro Há 2000 anos, todos foram cegos ao chamamento do Cristo, e depois de encontrarem a verdade em seus corações, cheios de sofrimento, tiveram experiências dificílimas na Terra, em que a boa vontade e a determinação venceram, não estavam sós. Os anjos do Senhor os aguardavam. E esses espíritos redimidos formaram a falange dos espíritos que auxiliaram e conduziram boa parte do processo de formação do Consolador prometido na Terra. E esses espíritos que Deus de amor permitiu que eles viessem até nós, se sentem também redimidos quando um de nós, aqueles que outrora também não víamos o Senhor, mas pelas palavras deles e pelos seus exemplos, foram os pregadores do bem em todos os tempos, em todas as histórias, nós que podemos ouvi-los na terra ou no espaço, aceitamos o seu chamamento, e hoje eles, por sua vez, são os anjos do céu, que se felicitam com a nossa redenção, na luta que travamos contra o pecado original, aquele que nós originamos, não aquele do paraíso, mas aquele pecado que trazemos conosco, que foi não seguir o caminho do Cristo quando ele nos chamou. Nós então nos perdemos, mas o Cristo veio nos salvar, veio nos dar vida. E quem veio dar vida em nome do Cristo? Por aqueles que mortos para a vida, entendendo Cristo, puderam mostrar através do seu esforço o amor de Deus que a todos perdoa e permite a redenção, e a boa vontade e a determinação. Os valorosos esforços pelo bem nunca são perdidos. E hoje, nesses momentos em que nos encontramos pela união dos encarnados e desencarnados no bem que podemos fazer, reunimos com eles, e eles, do alto, mandam para nós as vibrações de amor, nos sustentando nas dificuldades. Nós não conseguimos entender ainda que um esforço pequeno no bem, uma palavra bem dirigida, um abraço fraterno, um sorriso amigo, um aperto de mão e um pouco de caridade dos nossos corações ainda empedernidos nas ações infelizes longe da caridade verdadeira, são até suficientes para tocar o coração de alguém, algures. E estes, sentindo um pouquinho uma ponta que seja da luz nas trevas que lhes envolvem, podem, então, abrir os seus corações para que os anjos do Senhor venham plantar a semente do amor, da esperança e da redenção, para que o Consolador prometido ainda não, completamente espalhado sobre a terra, porque o próprio Cristo não é venerado em todos os cantos, o Consolador ainda não chegou em todos os lugares da terra material, mas já abrange na sua luz consoladora em nome do próprio Cristo, pois é seu representante, todo lugar
das paragens espirituais em que alguém, em arrependimento, eleva o pensamento e ora, pois que os espíritos da redenção, aqueles que nos sustentam aqui na terra, vêm em auxílio a esses irmãos necessitados, e nós mesmos aqui recebemos através da alegria destes que há poucos anos atrás eram inimigos do bem, eles vêm nos auxiliar com a sua força, pois entendendo a verdade, começam a proclamar para si mesmos, e na redenção que têm dos seus próprios pecados, passam a ser exemplos para aqueles que ainda não se decidiram pelo bem. Sim, a reencarnação é o perdão de Deus a todos nós, é o amor de Deus a nos conduzir. A reencarnação é a santa oportunidade que não podemos perder, para que ainda nessa vida consigamos tirar os pés da corrupção que nós criamos para nós mesmos. É a reencarnação que, como diz no Evangelho, levantará a lápide dos túmulos vazios, trazendo ao homem o patrimônio intelectual e, a partir de agora, o moral que estamos construindo. A reencarnação é Deus dando-nos o ósculo do seu amor e convidando-nos para que tomemos parte da falange dos trabalhadores da última hora, nos trabalhos que temos que desenvolver em todos os lugares, onde quer que estejamos, pois todo lugar é lugar do Cristo, o governador da terra, o Deus vivo, aquele Filho unigênito do Pai, e recebendo de Deus, lá nos confins dos tempos que as nossas mentes não conseguem alcançar, pegou com um amor que não podemos entender, aquela nebulosa de poeira solar, trazendo a todos nós a oportunidade da redenção. Éramos almas a iniciar o processo da evolução. Não conseguimos caminhar por nós mesmos, mas ele veio com seu amor e nos segurou a mão. Abraçou-nos nos momentos difíceis, enquanto aqueles degregados ainda não conseguiam se levantar, estavam caídos, ele os abraçou, mostrando às crianças da terra que era possível encontrar a redenção. Ele, então, nos pegou, colocou no seu regaço fraterno, no seu aprisco divino, e nos convidou. Venha a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, e podereis então encontrar a vida naquilo que pude exemplificar para vós, pois o Cristo de amor foi o exemplo do próprio Deus entre nós. Ele foi a materialização do amor do Criador do universo entre todos nós. Possamos então abrir os corações para compreender esse Cristo que está perto. Olha por nós, desde os séculos incontáveis em que não tínhamos consciência do que éramos, e ainda continua o trabalho da redenção da humanidade. Esse Cristo é aquele Senhor, o próprio Deus nosso, pois não conseguimos enxergar nada maior que Ele, a nos indicar o caminho, a aceitar os nossos defeitos, assim como nós somos, propiciando na liberdade do livre-arbítrio a oportunidade da nossa busca pelo Deus que está plantado em nossos corações. E olha que interessante a vida humana. O egoísmo, a maior chaga da humanidade, faz com que o homem olhe para si mesmo, mas na falta de amor ele não enxerga Deus, enxerga somente suas imperfeições, dores e sofrimentos. Mas depois, quando ele olha para fora e começa a amar, quando ele doa de si, quando ele volta os olhos para si mesmo, começa a encontrar Deus em seu coração, a consciência guiá-lo e a redimi-lo. Busquemos então no aprendizado da reencarnação trazida pelos espíritos superiores, na compilação do hoje Senhor responsável pela divulgação do espiritismo em todo o mundo,
O senhor Allan Kardec é o nosso mestre, representante do Cristo, que nos trouxeste o amor através da ciência, sendo ele o primeiro a plantar a vocação da moral na lógica científica, algo nunca feito. E nós espíritas recebemos essas bênçãos, porque estamos a esconder dos irmãos à nossa volta. Quantos de nós ainda está dentro de si mesmo, sem olhar para fora, sem levar aos irmãos sofredores as luzes que alimentam nossos corações e que evitou dores imensas? Na aceitação do Espiritismo, aceitamos ser consolados. Mas não podemos ser egoístas e não levar consolação. Levemos o Cristo pela força da nossa renovação. Levemos o Cristo pelo nosso verbo, que mostra a nossa vontade em sermos melhores. Nós não somos, mas nós podemos ser. E aí, existem entre nós espíritos que perambulam nas trevas, que se fosse levado imediatamente para o plano espiritual, viveriam nos umbrais terríveis dos abismos infernais, que é onde suas mentes habitam. Esses seres, no plano espiritual, vivem isolados em si mesmos, juntando em seu magnetismo todos aqueles que lhes são semelhantes. A reencarnação propicia um pouco de luz aos seus olhos carnais. E nós, espíritas, trabalhadores da última hora, que entendemos um pouco do Cristo, somos os responsáveis por levar à sua íris material um pouco da luz do Espírito, que obtemos através dos estudos do Consolador. Pois quando aceitamos o Consolador, lemos suas páginas e elevamos um pouco que seja o pensamento a partir de nós mesmos, nós recebemos em nossos corações o Cristo. Imagine, então, se puderem compreender que numa casa haja boa vontade suficiente e coragem para se melhorar. Os espíritos do bem vêm fazer morada. E aí sim o trabalho do bem, na seara do Senhor, passa a ser algo real para aqueles que necessitam. Não podemos titubear mais. Temos vindo convocar-vos em vossas consciências, em vossos corações, e tantas vezes não nos dando ouvidos. Temos que usar as vozes materiais para clamar dentro de vós pela emoção, para que esqueçam um pouco o egoísmo e os preconceitos e deem os passos necessários para que vós, em crescimento, conduzam aqueles que estão mais perdidos, pois que aqui na terra é necessário que o homem resgate o homem. Não merecemos que os anjos venham até nós nos auxiliar, vivemos em trevas, porque um anjo de amor e bondade viria nas trevas para nos salvar, pois aquele então que tem um candelabro simples, a candeia que seja, de luz amarelada e tremulante, por menor que ela seja, ela iluminará as trevas, assim como Cristo, o vencedor da iniquidade, um dia, em seu amor profundo, olhará para nós e pelo nosso merecimento. Quando pedimos para que o reino de Deus venha entre nós, a sua luz rasgará a terra e as trevas desaparecerão e nunca mais o príncipe das trevas virá entre nós. Aprendamos sobre a reencarnação, abrindo o coração, como um livro que deve ter as páginas ainda não escritas, agora reescritas pela mão dos trabalhadores da última hora, nos processos de boa vontade. Podemos escolher, escolhamos Jesus. Podemos direcionar os nossos passos, que seja da redenção no caminho do bem, com Jesus. E jamais andemos sem Jesus. Vamos estudar um pouquinho sobre a reencarnação? O objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos?
Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Seria melhor que ele tivesse dito, para todos, quase todos, expiação, para alguns, missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da experiência corporal, todas. Nisso é que está a expiação. Ou seja, encarnou, está expiando, não tem jeito. Visa ainda outro fim a reencarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Cada filho de Deus tem, então, a missão de fazer com que o universo funcione, querendo ou não, sabendo ou não. Somos responsáveis pelo auxílio a muitos que nos observam sem que nós vejamos, encarnados e desencarnados, para que a nossa conduta, melhor que as deles, possam auxiliá-los. E nós, por nossa vez, olhamos outros para poder seguir também. E assim, Emmanuel diz-nos que ele, na condição que ele vive no plano espiritual, que vivia, porque ele está encarnado, né? Também lá, nas regiões dele, eles tinham os espíritos que eram invisíveis para eles, e que eles também recebiam as notícias no processo de mediunidade mais purificada do que essa que nós temos aqui, em que, por falta de opção, né, os espíritos têm que usar verdadeiras pedras para trazer a luz até nós. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Fique à vontade, dona Vilma. Quando ele diz em cima que para uns é expiação, para outros missão. Como nosso amigo espiritual falou agora, através de você, né? Nós podemos perceber, sim, que ele falou sobre o egoísmo, que ainda predomina toda a humanidade, e que é um dos nossos, vamos dizer, defeitos maiores, mais difíceis de excluirmos, né? Que dentro do próprio Livro dos Espíritos tem uma parte que nos auxilia explicando isso. Porque muitos aqui a gente encontra, quando fala que para outros missão, eles confundem com missionários. E é muito diferente, né? Porque nós temos uma missão a cumprir, sim, mas missionários são poucos, né? Chico Xavier não é todo mundo, né? Então, acho que às vezes vale a pena a gente lembrar e trazer isso para a gente. Qual é a nossa missão? Mas não nos sentirmos missionários. Nós estamos ainda capengando, caminhando e buscando conhecimento. É isso que eu queria falar. Obrigado. É bom lembrar mesmo o que foi falado. Ajuda muito. Que eu vou ter que assistir o vídeo depois. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Eu estou repetindo de propósito, né? Aí faz parte dessa missão mesmo. O fato de reencarnarmos, executamos a obra de Deus. Mas se a gente fizer com consciência, é melhor, né? Assim, então, a missão, como a senhora disse, é concorrendo para a obra geral. E aí ele acaba se adiantando. Deus é tão bom que a gente evolui sem saber. Aliás, eu peço a ajuda de vocês para os comentários, para conversar. Vai auxiliar bastante os trabalhos de hoje. Eu ainda estou meio perdidinho aqui. A ação dos seres corpóreos é necessário à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. O Kardec parece que entendia bem isso, né? Thales, a gente pode entender também que tudo se encadeia
né? Tudo é solidário na natureza, mesmo na composição familiar, ou também na composição? Não, é sem dúvida. Composição familiar, os espíritos nos mostram, ela tem uma estratégia de evolução tão perfeita que a gente não enxergando, são os espíritos em perfeita harmonia com o que nós necessitamos. As nossas ações não são perfeitas, a nossa convivência não é perfeita, mas a situação é perfeita. O ambiente que foi criado é perfeito. O reencontro é perfeito. Ninguém reencontra ao acaso. Ali, dentro dessa situação de reorganização, é que nós conseguimos, se aproveitado da melhor forma, redimir em potência máxima os nossos problemas com aqueles que nós mais precisamos redimir, os familiares. Daí a importância imensa da paciência, a importância de mantermos-nos firmes o máximo que pudermos, suportarmos tudo que pudermos daqueles que estão à nossa volta. Não é suportar no sentido de aceitar as ações más, mas é suportar como irmão. Mas é necessário, sim, o não. É necessário que nós, iluminados pelas bênçãos da doutrina, respondamos a essas pessoas com uma energia caridosa, dizendo-lhes muitas vezes a verdade, pois que senão é o mesmo que deixar crianças se perderem, se queimarem, se afogarem, se machucarem por falta de direcionamento. Então, aquilo que nos parece ser uma tristeza e uma dor muito grande é, na verdade, um direcionamento a essas almas que, não encontrando o direcionamento de si mesmas, têm em seus corações as agruras de receberem dentro de si a palavra daqueles que lhe estão próximos. Muitas vezes, assassinos, muitas vezes, traidores e traídos, assassinados, em situações dificílimas de redenção. E aí, aquilo, tudo que nós fizermos de bem por essas pessoas, na dolorosa ação de auxiliá-los, pois que a ingratidão é uma das suas principais ações e fere bastante. Vamos lembrar de Santo Agostinho, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Aquele que suporta com coragem as dificuldades materiais, muitas vezes sucumbe na família diante da ingratidão dos seus. A ingratidão é o que mais pesa. No entanto, não podemos deixar de falar a verdade, não podemos confundir as coisas. Nas famílias, nós encontramos pessoas de todos os tipos. Não é porque a nossa família que são todos bondosos e merecem a nossa, vamos dizer assim, associação nos seus processos de erro. É preciso dizer não. Uma criança tomando atitudes infelizes precisa ser direcionada. E muitas vezes essas crianças são tios, pais, avós, mães, pessoas mais velhas no corpo material, mas espíritos infantis em relação às decisões das responsabilidades evolutivas. Eu espero ter respondido, dona Vilma. Sim, e me veio também famílias, é muito comum a gente ouvir dizer, mas fulano puxou ciclano, parecendo assim que a biologia, a genética está contida nesse igual. Até em doenças, fala assim, são doenças hereditárias. Mas a gente pode talvez parar e pensar assim, Thales, por que que eu tenho um problema de fígado?
o outro da família tem, o de rins. Não será porque também já vivemos em outros comportamentos, no mesmo ambiente que nós adquirimos isso junto? E ele vem para esse resgate de ser percebido ou vivido isso, porque aí assim foge não do biológico, né? Mas que realmente nós precisamos viver e compartilhar talvez as mesmas dores físicas que servem para nos alertar do que nós precisamos corrigir hoje. Sem dúvida. Não é somente o traço genético e também por termos vivido o mesmo ambiente. Mas numa família, as obsessões são solidárias. Ou seja, a vibração que envolve o pai, a mãe, também envolve os filhos. E se não houver uma luta contra o processo obsessivo, eles recebem as vibrações pesadas desde cedo. E se a vibração do pai ou da mãe, por exemplo, vou pegar o fígado, como a senhora citou, estão associadas à questão das bebidas do passado, da deterioração desse órgão, as crianças também recebem essas emanações dos encarnados e desencarnados. E nesse processo, eles também vão tendo seus fígados piorados, a não ser que haja um mérito correspondente contrário a isso, né? Muitas vezes não ocorre. A gente veio de ambientes similares, né? Nessa vida, interessantemente, os espíritos nos mostraram que eu precisei passar, no mínimo, a ter relações com grupos de espíritos de encarnações passadas, de épocas diferentes. E, de forma interessante, é como se houvesse várias encarnações numa só. Eu tive convivência com a família das minhas filhas num processo quase alheio à reencarnação em que o Emmanuel veio fazer parte da minha vida, quase alheio à parte da reencarnação que hoje eu estou vivendo. Porque no resgate necessário que tivemos, nós precisamos passar por essa situação de sofrer a interferência de grupos de espíritos diferentes, pelo tanto que nós influenciamos negativamente esses outros no passado, em reencarnações que não foram as mesmas, né? E aí, quando nós estamos juntos na família, nós nos influenciamos. E os obsessores continuam, né? Continuam como? Eles fazem parte de um grupo também, que faz parte da nossa família espiritual no futuro. E que hoje, no presente, eles nos odeiam, mas serão nossos irmãos, né? E aí, eles fazendo parte desse grupo, de alguma forma, as vibrações deles nos afetam. Não tenhamos a esperança de achar que o obsessor é um ser que vai para longe da gente e que aí nós vamos nos livrar dele. Na verdade, nós trabalhamos para que o obsessor melhore e volte no seio familiar o mais rápido possível. Então, a importância dos trabalhos espíritas na situação de ir ao centro, também aos templos de uma maneira geral, mas no caso do espiritismo isso é bem claro, levar as crianças para a evangelização é trazer os seus obsessores em preparação para serem seus filhos, algumas vezes seus irmãos. E eles precisam vir, porque eles não estão conosco, porque nós fomos carinhosos e fizemos cafuné, uma reencarnação inteira neles, ou ao contrário. Se eles estão conosco é porque nós lhes fizemos mal. E não há nada que vai nos fazer crescer sem nós resgatarmos isso. Então, numa família, muitas vezes, vem algumas crianças bondosas, amigas, que estavam juntos no processo de escolha do bem que deveríamos e que devemos fazer. Enquanto que outros vêm no estado de ódio, de muita raiva, parece que não faz parte da mesma família. Faz parte, nesse momento, do mesmo ideal familiar, mas faz parte da família do espírito. Nós não vamos evoluir largando os outros para trás, não. Não tem jeito de evoluir deixando aqui na Terra as pessoas que nós machucamos. Não há evolução deixando para trás aqueles que nós fomos responsáveis por perder os caminhos do destino no bem. Nós só conseguiríamos evoluir quando
eles tiverem condições de resgatar com o nosso auxílio. Aí, se nós fizemos tudo para que eles pudessem crescer e eles não foram, a história é outra, mas nosso coração ainda fica, porque o arrependimento toca. Quanto mais nós formos evoluídos, mais nós nos associaremos em responsabilidade com aqueles que nós tivemos responsabilidade nas suas quedas. O espírito superior não consegue olhar para trás e falar assim, nossa, olha, eu derrubei um tanto, vamos embora. Não existe isso, não é superior. Isso retorna. Eu tive uma situação interessante no processo familiar, em que os espíritos falaram assim, acabou a sua relação direta no processo de auxílio à sua família. Eu falei, como assim? Não há mais o que fazer. Você não tem mais o que fazer. Nesse momento da situação que eles vivem. Não significa que não tem que orar e que fazer algo. Não é assim. É o que fazer de forma direta no envolvimento vibratório que os caracterizava. Pela opção de seguir outro caminho, diferente daquele que se optou, não há mais responsabilidades diretas em termos de vibração. Eu recebi, então, a proteção das vibrações. E essa proteção foi tão grande, que há cerca de um ano atrás eu pesava 133 quilos. A compulsão alimentar caracterizada pela obsessão da família que eu vivi desapareceu. Hoje eu devo estar com 103. Eu perdi 30 quilos em um ano. Só falando isso para vocês terem ideia de quanto que a família nos envolve nos processos vibratórios e nos processos em que, se alguém da família está obsediado, não tenhamos a esperança de que nós não vamos sofrer de alguma forma um processo obsessivo deles, não que a gente não tenha os nossos. Tá? Se vocês não compreenderam bem, fica à vontade para falar. Só precisa ligar o microfone. Eu ainda posso falar de novo? Pode, fica à vontade, por favor. Ontem eu até lembrei uma fala minha, o Thales, assim, como você citou, né, de reencarnações em tempos diferentes, pessoas que de outra reencarnação diferente com seu filho hoje, Emanuel. Ontem eu falei sobre isso um pouquinho, porque assim, eu estive pensando muito nisso essa semana toda. Um exemplo meu, o meu pai já desencarnou há 30 anos. O meu pai teve uma vida, para uma análise aqui no mundo que a gente vive, não foi muito legal. Porque quando eu nasci, ele já tinha outra família, já tinha mais filhos, e depois ele teve mais uns 10 filhos, com ciclos diferentes, mulheres diferentes. Mas na vida, por exemplo, eu nunca briguei com meu pai. Eu sempre, assim, entendia, para mim, assim, que ele buscou uma felicidade, uma vida nessa reencarnação e não achou em lugar nenhum. E agora, se numa próxima vida, ele já tem mais de 30 anos que desencarnou. Se ele volta para reencarnar daqui 5 anos, ou 2 anos, ou qualquer que seja, e eu ainda estou aqui. Então, assim, vê se eu vou conseguir explicar, se você vai entender. Como é que eu vou, sabe? Só assim, então eu tenho que voltar e ter uma nova convivência com meu pai, ou como filho, ou como esposa, ou como irmão, de alguma forma, uma vida em família, uma vida próxima. Então, para alertar que nós precisamos mesmo é de aproveitar esse momento, fazer as pazes e conduzir agora, porque a gente não sabe quando vai ter a oportunidade de nos reencontrarmos aqui. Quando ele estiver vindo, eu posso estar voltando e ele vir a desencarnar depois e estar por outro espaço. Então, a necessidade de aproveitar a reencarnação e caminhar junto da melhor forma, sem as cobranças, né? Porque não adianta a gente ficar só com julgamentos e desprezando a pessoa. É o que você falou, a gente tem que ser firme, tem que saber pontuar. Mas a gente tem que aproveitar o momento e viver bem, conciliar, né, com os inimigos. O Evangelho traz isso, né? E bem colocado isso, a gente tem que aproveitar o momento que a gente está.
a situação está tão complexa, não sei porque hoje os espíritos estão me direcionando para falar algumas coisas que aconteceram comigo, mas tá bom, não, vocês já sabem que, como a Vilma falou, de missionário não tem nada, mas é bom que isso fique bem claro. As pessoas muitas vezes dificultam a vida da gente achando que a gente tem alguma coisa de missão só porque os espíritos falam por nós. O Emmanuel deixou bem claro, médiuns são seres altamente endividados com uma dívida kármica social muito grande. Deixar isso bem claro, tá? Mas os espíritos me disseram que uma das vias nos processos de possibilidades dessa encarnação é desencarnar em cerca de 9 anos, para reencarnar depois daqui a um tempo. E a outra possibilidade é se eu conseguisse recuperar parte da saúde para continuar alguns trabalhos aqui. Aí, essa segunda possibilidade foi, na verdade, não mais de uma, mas essa segunda possibilidade foi obtida há um tempo atrás, interessantemente, na mesma época que eu falei que comecei a perder esse processo de compulsão. E aí eles falaram assim, veja bem, Thales, não é mais fácil você continuar encarnado aí capenga do que você reencarnar de novo, um trabalho todo para juntar as pessoas de novo, para juntar as pessoas que você precisa trabalhar. Então, melhor você ficar por enquanto e vamos reorganizar as reencarnações para as possibilidades necessárias de crescimento máximo. E, de certa forma, acabou meio que a gente seguindo um caminho que eu não imaginaria, completamente fora da situação. Eu tinha juntado com o Emanuel, falei, filho, vamos para uma cidadezinha pequena que seu pai vai desencarnar em breve, né? Vamos preparar a desencarnação, aí você já vai seguir a sua vida e a gente desencarna e vai embora. Doidinho para desencarnar, né? Bobão, acho que não vai para o umbral, é só ilusão mesmo. Aí veio toda uma situação em que um planejamento de trabalho foi reorganizado, que eu não tenho muita ideia sobre, mas que é uma questão de oportunidade dada para espíritos endividados como eu, que, necessitado da luz dos bons espíritos para poder se redimir, ao invés de desencarnar em determinada época, acabou aumentando o tempo de vida, num processo que eu devo dizer para vocês, vocês não estão próximos, né? Aqui a gente está longe faz um bom tempo, de quase rejuvenescimento em algumas partes, algo inesperado e feito pela bondade de Deus. A gente não tem ideia do quanto que os espíritos superiores trabalham por nós e nos dão condições de nos redimir. São verdadeiros milagres aos olhos do vulgo, mas que representam em si, e resumindo, a magnanimidade do amor divino por nós em processos que nós desconhecemos. Então, eles chegaram a falar para mim, olha, você vai melhorar isso, você vai melhorar aquilo, vai melhorar aquilo. Eu falei, não vai, não tem jeito. É quase como regredir doenças incuráveis. E acabou acontecendo numa parte. Claro que não foi 100%, mas eu acho que para quem sabe o que é diabetes, já tem aqui pelo menos uns 3 dias que a minha glicose está numa quantidade assustadoramente baixa. Tá vendo? De tal maneira que até o pâncreas, que já estava no estado quase difícil de fazer o trabalho endócrino dele, está, por algum esforço, se redimindo. Então, toda essa situação, toda essa energia gasta na nossa reencarnação, a gente não tem ideia. A gente não sabe como funciona direito. Teve o caso do querido Raul também, o trabalhador que hoje está internado, mas o Raul sofreu um acidente de carro, que o carro capotou 7 vezes. Aí foi para o hospital, ninguém achou que ia sobreviver. Porque ele sobreviveu, falaram para ele assim, você vai ter mais um tempo aqui para resgatar seus débitos. Então, espíritos muito endividados, espíritos complicados, na qual eu sou um desses exemplos de que, com certeza, usou a voz, usou o magnetismo para levar as pessoas para um caminho infeliz, está tendo a oportunidade
de resgatar as dívidas pelo amor divino. E, efetivamente, está associado com a bondade de Deus no chamado acréscimo de misericórdia. A gente tem a oportunidade de se redimindo aqui na Terra. Eu falei, eu fico, mas desde que vocês não me levem para Palmas de novo. Eles aceitaram, então a coisa ficou certinho. Ô, Não ia perder a Léo. piada de jeito nenhum. Total, menino. Não ia perder a piada, não. Obrigada, Thales, pela explicação. Disponha. Eu fiz desculpa essas partes particulares, mas eu estou sendo levado a falar isso. Deve servir para alguém aí, de alguma forma. Ô, dona Ana Paula, não vai participar hoje, não? Estou ouvindo muito. Pô, ainda bem, né? Você sabe, você não quer participar, mas o que a gente pode fazer? Existem os processos de expiação aqui na Terra. Faz oração final, Voou. por favor. Parei. Fiquem com Deus todos. Um beijo no coração. Vamos aproveitar esses momentos que nós temos de encontro com os bons espíritos, ver se a gente pega energia e sai levando espiritismo para todo lado. Não tenha dó, não. Até lá nos quartéis, dona Ana Paula. Vamos levar Estou Jesus nos precisando. quartéis. Pessoal de farda precisa de Nosso Senhor. Preciso. Até A vida mais, deles gente. não é fácil, não. Você acha que eles iam dar uma missão fácil para a filha do Javan? E assim, nesse momento, com os nossos corações repletos de alegria e de amor, com a nossa alma leve e tranquila, certa da assistência e do amparo espiritual sempre presente, do sacrifício de Jesus, nos levando ao caminho da nossa redenção do amor. Amor de Deus, infinitamente grande por todos nós, que nos permite a possibilidade da reencarnação, a chance do reparo, momentos onde aqui nos encontramos unidos, onde aprendemos, através da convivência, o perdão, a tolerância, o amor. E pedimos assim, que possamos ser fortalecidos em vontade, para seguirmos os caminhos que nos conduzem a Deus. Mestre amado, que a tua luz permaneça em nossos corações, que sejam assim fortalecidos, que os teus ensinamentos em nossa mente conduzam os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. E pedimos, Pai amado, perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas fraquezas e pela imperfeição que ainda trazemos. Mas que o teu amor, Senhor, nos fortaleça e nos conduza sempre. E com os nossos corações ainda repletos de gratidão por mais essa oportunidade, agradecemos às equipes espirituais, aos irmãos que se dedicam ao cuidado, com que as palavras cheguem aos nossos corações, que nos possibilitam a oportunidade de trabalho, de aprendizado, onde recebemos aqui neste momento as bênçãos espirituais para nossa regeneração física, espiritual e mental.
E assim, nós nos despedimos nesta noite com a certeza do próximo encontro, onde nos reunimos com o mesmo propósito. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Boa noite. Tudo de bom. Sim, seja. Boa noite a todos.